Eu vejo muita gente fazendo treinamento de EPI por aí, mas a pergunta é: será que o seu treinamento foi elaborado do jeito certo? Se você nunca considerou o fator de atenuação ou de proteção do seu EPI dentro do seu treinamento, possivelmente ele não está atingindo a expectativa da NR6. E aí, tudo bem com você? Marcos Ferreira aqui, e hoje eu estou aqui para poder passar para vocês os 10 passos para você elaborar o treinamento de EPI. Eu sei que você já está cansado de ver esse monte de vídeo aí de tantos passos para fazer alguma coisa na internet, mas é porque a gente tem visto muito treinamento de EPI feito por aí que precisa dar uma melhoradinha. E eu tô falando desse jeito porque não é que o meu treinamento é o bom e o dos outros é ruim. Não é esse o caso. Mas eu tô aqui para contribuir com você, e se alguma coisa que eu falar aqui hoje vier a acrescentar, minha missão tá cumprida e é isso que eu quero. Então eu vou bem direto ao ponto, eu vou para aquele formato aula que eu usei nos meus últimos vídeos. Eu vi que o pessoal tem gostado mais desse formato, onde eu fico ali com um slidezinho mostrando. Então vamos seguir, se vocês estão gostando assim, segue o baile. Vamos entender então qual que é a estrutura correta para o seu treinamento de EPI? Primeira questão é aquela que já é praxe, não vou chover no molhado, vou ser bem direto ao ponto. A NR6 ela tem lá no item 6.5.1 quais são as responsabilidades da empresa, da organização com relação ao EPI. E lá no item 6.6.1 tem as obrigações do trabalhador. Então essas orientações, isso que é normativo, é preciso que seja passado e transmitido dentro do seu treinamento. Tá? Eu não vou ficar lendo aqui porque você, que já deve ser um profissional de saúde e segurança do trabalho, já conhece. Se não quiser, é só procurar lá no Google NR6 e direto no 6.5.1 e no 6.6.1. Eu não vou ficar lendo norma para vocês dessa vez. E você vai conseguir lá copiar e colar e fazer. Não há nada de mirabolante aqui que a gente precisa ficar detalhando demais. Vamos para o próximo item. Aqui é um item muito importante que é você ligar o EPI ao risco. A NR1, não estou falando da NR6 agora, ela diz o seguinte: cabe ao empregador informar os trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho e depois as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar tais riscos. Obviamente que a própria NR1 traz uma questão relativa à hierarquia da prevenção, onde o EPI é a última opção. E quando você tem o EPI como opção, você precisa ligá-lo ao risco. Então você não faz um treinamento de EPI genérico. Você que tem uma empresa menor que contrata serviços de outras pessoas, de outras empresas, de outros profissionais, precisa ficar atento que ele precisa saber quais são os seus riscos. E é aí que eu tô falando que tem muita gente que peca. As pessoas chegam para dar um treinamento de EPI sem entender quais são os riscos daquela empresa, daquele ambiente, tá? A NR6 também fala isso, né? Que cabe à empresa orientar e treinar o empregado e fornecer ao empregado gratuitamente o EPI adequado ao risco. O que eu quero dizer aqui? Então, uma norma ela complementa a outra. Qual risco aquele trabalhador, aquele cargo ou aquele grupo de trabalhadores está exposto? Então, de acordo com esse risco, é necessário que seja designado aquele EPI quando o EPI foi a opção preventiva que a empresa adotou. Eu não vou entrar nesse momento nos critérios da hierarquia da prevenção, porque esse, na verdade, é um dos maiores calcanhares de Aquiles das empresas. E ele merece um vídeo só para ele, que eu prometo para vocês que eu vou fazer logo em breve. Então, se você quiser ver esse vídeo quando ele sair, eu já vou pedir para você fazer um favor pro seu amigão aqui. Se inscreve no canal e vai lá e aciona o sininho para você ser avisado quando esse vídeo sair. Beleza? Posso contar com você? E aí a gente vai agora, para complementar, dizendo que a fonte de dados desses riscos é o PGR da empresa. Tô chovendo no molhado? Talvez. O problema é que se você, assim como eu, é mais criterioso, você sabe que são poucas as empresas que ficam fazendo esse link. Que se você tiver, por exemplo, o seu PGR atualizado por algum motivo e a grade de EPIs foi atualizada, às vezes as pessoas não fazem aquela cadeia de atualizar toda a documentação, incluindo os treinamentos que foram impactados por essa atualização. Então, entenda aqui que o PGR ele está muito amarrado a tudo. Tá? Vou aproveitar para fazer o meu jabá do PGR, né? Todo mundo sabe que eu tenho o GRO 360, que é o método para você aprender a elaborar o PGR e também você vai aprender a como fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais, muito além do PGR. E com isso aparece também a gestão de EPIs.
Então eu te recomendo a entrar lá no GRO 360, o link está na descrição e eu espero te ver lá. Para a gente concluir essa parte aqui então, ó, que é a primeira parte, né, do item 2 aqui. Então a gente tem uma atividade, essa atividade ela gera um risco e esse risco tem o seu EPI específico ou o seu conjunto de EPIs específicos. Pode ser também que seja mais de um. Tá? Então essa amarração é preciso que ela aconteça dentro do seu treinamento. O terceiro passo, e agora de fato você falando sobre EPI, você tem que entender que você precisa selecionar o EPI. Aqui eu tenho um exemplo que é um exemplo bem famosinho, que é o famoso cenourinha, o Pomp Plus, né? o plug laranjinha e tudo mais, que é o Pomp Plus da 3M, né? Tô falando da marca, não estou sendo pago aqui, tô falando dele porque ele é um dos EPIs mais comuns de você encontrar ao longo do Brasil inteiro, tá bom? E aí, vamos fazer todo esse esquema desse vídeo aqui falando sobre ele para vocês entenderem qual a linha que a gente deveria seguir. A primeira coisa que você vai fazer com relação a esse EPI que você vai falar dele é primeiro descrever o EPI. Então, você vai descrever lá, no caso do POMP, olha só, protetor auditivo do tipo de inserção, pré-moldado, confeccionado em silicone, você vai dar essas características, a cor dele, tá tudo ali dentro da documentação do EPI e ela vai aparecer no seu treinamento porque você precisa falar da descrição do EPI. E aí você vai descrever também, né, já logo em seguida, os componentes desse EPI. No caso desse EPI, a gente tem uma unidade protetora, né, que são as conchinhas ali. Você tem a haste de manuseio, que é a que você usa para poder fazer a inserção dentro do ouvido, e o cordão de união ou de fixação. Então são as três partes. Se você estiver falando de um capacete, aí vai ser casco e carneira, casco, carneira e botão ajustador. Se você tiver outro EPI, cada um tem a sua parte. Um respirador, por exemplo, tem um conjunto de silicone vedante mais o filtro. Então cada EPI ele tem as suas particularidades e você precisa descrever o EPI e descrever os seus componentes quando ele não é uma peça inteiriça. Você precisa informar contra qual risco esse EPI é indicado. Por isso que você tem que analisar o seu PGR, foi o que eu falei logo no começo. Então você tem que entender a atividade, qual risco essa atividade está gerando e qual EPI você está indicando para essa atividade. Com base nisso, quando você estiver falando do EPI, você precisa vincular ele a um risco. O trabalhador precisa entender que naquela atividade X ele vai ter o risco tal e por conta desse risco ele vai usar o EPI específico. Nesse caso aqui, por exemplo, ele precisa entender que na atividade de uso da serra vai gerar, dentre outros riscos, o ruído ocupacional e por esse motivo ele vai usar lá o Pomp Plus 3M, que é o que a gente está usando como exemplo aqui. Mais uma vez quero dizer para você que a gente não está recebendo da 3M para falar deles, é porque é realmente um EPI bem famoso aí nas empresas de forma geral. Então agora a gente vai para o sétimo passo, que é informar as restrições e limitações de uso. Então, no caso do Pomp Plus, a gente vai ter uma limitação de uso até no máximo 104 dB. Onde você vai encontrar essa informação? Lá no seu PGR. O seu PGR vai dizer qual é o resultado da avaliação que foi feita naquele setor, ou naquela área, ou para aquele cargo. E aí você precisa direcionar ou designar o EPI correto. Por isso que eu falo para vocês que não é possível você fazer um treinamento de EPI sem conceber qual é o fator de proteção ou atenuação daquele EPI e se ele é adequado ao risco que você está designando. Então, se você designar o Pomp Plus para um risco que seja para um ruído acima de 104, 104,5, 105, por aí vai, ele já não é mais adequado, ele não protege e aí você vai ficar com um passivo aberto. Aqui também, ó, ele também tem algumas outras restrições. Não manuseie com as mãos sujas. Caso eventualmente ocorra uma sensibilização da pele, suspenso o uso. O produto não deve ter contato com álcool. Então tem restrições. Existem coisas que você não pode fazer com esse EPI. Existem alguns EPIs, por exemplo, que as pessoas confundem. Então, quer ver um outro exemplo? Você tem uma luva butílica e uma luva nitrílica. É possível que determinado produto químico reaja com uma e derreta ela e a outra não. Estou dando um exemplo aqui de forma bem supérflua, tá? Então você precisa conhecer os detalhes daquele EPI para que você entenda se ele é adequado para o seu risco ou não, e isso precisa ser repassado para os seus trabalhadores. Instrua a forma de uso e ajuste. Então, se é um creme, como que você vai passar, a hora que você vai passar, igual o creme protetor para pele contra a óleo e graxa, qual é a forma de colocar o protetor auditivo, como que é a forma de usar o seu respirador contra poeiras, gases e vapores, pode ou não pode ter barba, como o Marcão tem aqui agora,
Existe uma questão com relação ao uso, a forma de usar, que é preciso, é uma das principais questões aqui, e é o 8º passo, e você precisa instruir. Instrua sobre manutenção e substituição. Então, por exemplo, um respirador PFF2 ou PFF1 padrão geralmente é descartável. Então, usa uma vez, usa um dia e joga ele fora ao final do uso. No caso aqui do Pomp, que a gente está usando como exemplo, ele tem a vida útil de 6 meses, não deve ser usado além disso. Porém, antes disso, ele pode acabar tendo algum tipo de ressecamento, alguma coisa, né? Como você não deve usar lá no uso, né? Guarda e manutenção, você não deve usar nenhum tipo de solvente para limpar, senão ele resseca mais rápido. Então uma coisa está ligada à outra. Alguns EPIs você pode fazer manutenção. Um respirador, por exemplo, com filtro externo, você faz a manutenção trocando o filtro. Um capacete, você troca a carneira. Em alguns estados do país é chamado de aranha também, que é a mola do capacete. Isso é manutenção do EPI. Então você precisa instruir sobre a forma de fazer a manutenção, sobre o prazo de manutenção e sobre possíveis desgastes aleatórios que podem acontecer e que o funcionário precisa buscar lá o almoxarifado ou a segurança para fazer aquela manutenção ou a substituição. Em alguns casos vai ser de fato substituído. Então, essas condições de forma geral precisam ser orientadas também dentro do treinamento. E o 10º passo, e não sai desse vídeo porque ainda tem algumas informações importantes para você, o 10º passo é o cuidado com a limpeza, higienização, guarda e conservação. Então, ali, por exemplo, está dizendo no caso do Pomp, ó, sempre lave e enxague as mãos antes de colocar o protetor aditivo. O produto não deve ter contato com álcool, solvente, no caso, de forma geral, porque a gente sabe que resseca, né? E aí pode acabar danificando o equipamento mais rápido. Então, aqueles 6 meses que você deu, ele vai diminuir, né? Observe se os protetores não se encontram danificados antes de cada uso, às vezes fica amassado, né? E aí vai depender do EPI que você está usando, vai ter uma série de cuidados, lavar com sabão neutro, secar à sombra, guardar em local específico, o armário de EPI. E aí a forma de conservação, tem empresas, por exemplo, que entregam lá um nuggetzinho lá, né? Nem sei como é que fala isso, nugget ou nugget? Nugget você come, né? Sei lá, aquele negócio de passar na botina lá para a botina durar mais tempo. Enfim, você vai informar de acordo com a documentação técnica do EPI e de acordo com as práticas da sua empresa como é a parte de limpeza, higienização, guarda e conservação dos EPIs. E falando nisso, né, esse vídeo que eu falei para vocês que vai sair mais em breve, a gente vai falar de forma bem completa sobre gestão de EPIs. Então fica ligado aí, mais uma vez se inscreve no canal e ativa o sininho. E aí a base legal para isso que eu te falei. De onde que eu tirei que você precisa falar exatamente esses itens? Lá da NR6, no item 6.7.2. Quando você chega nesse item, ele vai dizer que os trabalhadores precisam ser informados sobre o uso, guarda e conservação dos EPIs com os seguintes itens, né? A descrição do equipamento e seus componentes, né? Então, equipamento e componentes. Risco ocupacional contra qual ele oferece proteção, restrições e limitação de proteção, que a gente falou disso, quais são as restrições, quais são as limitações, no caso do Pomp, lembra que era até 104 dB, né? Forma adequada de uso e ajuste, que é a forma de utilizar, manutenção e substituição, não foi isso que a gente acabou de passar, né? Cuidado de limpeza, higienização, guarda e conservação, então isso tudo tá lá. E aí eu tenho algumas dicas para você aqui agora. A primeira dica é você baixar a documentação técnica dos EPIs que você tem listados. Marcão, eu trabalho aqui com uma lista de um monte de CAs. Olha, é muito importante que você tenha aqueles preferíveis de uso. E aí você tem a documentação técnica, certificado de aprovação, manual de instruções e boletim técnico do EPI. Nem sempre você vai ter os três. O certificado de aprovação é certo porque precisa ter CA. O manual de instruções, às vezes, ele vem conjugado com boletim técnico e vice-versa. Em posse de pelo menos de um dos dois, todas essas informações que eu passei para vocês aqui, elas estão lá, do próprio fabricante. Dizendo para você como que usa, como que guarda, como que insere no ouvido, como que... Enfim, tudo aquilo que eu falei. Se você observar bem, em vários desses slides, eu estava com recortes de páginas, que era justamente o boletim técnico do Pomp. Então, é de lá que eu tirei tudo. E aí você vai fazer um treinamento de acordo com a norma, informando tudo que o fabricante te informou. Inclusive, é uma prerrogativa da Previdência expressa lá no PPP
que se foi observada as limitações do fabricante, as orientações do fabricante e tudo mais. Então, até aqui você tem uma cerejinha de bolo nesse vídeo para você. Então, fica ligado. Uma outra dica é validar essas fontes. Então, a primeira coisa que você vai perceber é o seguinte: observa se esse EPI que foi designado está atendendo aos critérios de prevenção, ao fator de prevenção e de proteção. Observe se os CAs estão válidos. Existe uma questão no Brasil que já foi pacificada, onde você pode entregar um EPI que o CA está vencido, desde que na data da aquisição, de acordo com a sua nota fiscal, esse EPI tenha sido comprado com o CA válido, tá bom? Então esse é um detalhe. Mas observa se os CAs estão válidos para que você também não fique aí entregando EPI com CA vencido ou comprando EPI com CA vencido. Verifique a existência de exceção, tá? O que é exceção? Esse EPI não deve ser usado em caso tal. Ou às vezes algum tipo de indústria tem algum tipo de contaminante que aquele EPI, embora ele proteja contra o seu risco principal, existem certos contaminantes que podem interagir, atrapalhar e tudo mais. Então, observe esse tipo de questão dentro da sua empresa, para que você tenha um EPI que realmente atenda e o seu treinamento ele seja validado, ele atenda a prerrogativa tanto da NR6 quanto dos seus riscos. Mais uma vez, eu preciso dizer para você, na hora de você obter os dados, você também precisa ter o PGR nas mãos. Então, se você é prestador de serviço e você é contratado para fazer esse treinamento, você precisa, antes de ir para a empresa fazer o treinamento, pedir o PGR deles e entender quais são os EPIs. E também pedir a matriz de EPIs lá com os CAs, para você saber quais são os CAs que estão sendo entregues, porque aí você vai fazer um treinamento assertivo. Aí você já percebeu que o treinamento de EPI dá trabalho. Sim, treinamento de EPI dá trabalho. Então, quando você for contratado para fazer esse treinamento, verifique quais os cargos vão ser treinados, peça o PGR, e se nesse PGR não tiver os CAs indicados, você vai ter que pedir uma matriz de EPI para você saber quais são os CAs e você montar ou ajustar o seu treinamento à realidade a que os trabalhadores realmente vão receber de EPI e vão trabalhar. E por hoje era isso, eu espero ter contribuído com vocês, foi um vídeo bem rápido, só instruindo vocês qual é a forma correta aí de fazer o treinamento de EPI. É um treinamento muito importante e precisa ser feito da forma correta, porque do contrário, até processos judiciais de perícia a empresa pode perder por um treinamento mal feito ou não feito, beleza? Aqui na tela eu tô deixando outros vídeos para vocês, para que vocês possam agregar a esse conhecimento, e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.